Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de junho de 2011, terça-feira. O verbete é o número 1953. Tem 5 páginas, 44 elogios e 12 máximos. O tema, instância de avaliação. A especialidade, conscienciometrologia. Definição. A instância de avaliação é o local, instituição ou realidade na qual a consciência ou determinado contexto podem ser avaliados evolutivamente segundo os princípios da conscienciologia. A instância de avaliação conscienciológica. A instância avaliativa como sendo o conjunto dos juízes hierarquicamente organizados, a fim de conhecer determinado contexto e alcançar a definição cosmoética prioritária, ideal, para o momento evolutivo. Os laboratórios conscienciológicos na condição de instância de avaliação consciencial pessoal. A perspectiva singularizada sob a consciencialidade. As diferentes diretrizes, manifestações processuais e valorações. As múltiplas facetas da consciência poliédrica. O incremento do autoconhecimento por intermédio das apreciações de diversas instâncias. O beneplácito dos amparadores extrafísicos nas avaliações cosmoéticas. A suprema para-instância avaliativa, sendo o encontro pós-dessomático com o evoluciólogo. Na divisão da argumentologia, nós temos aí o tópico da taxologia, com 21 instâncias de avaliações conscienciometrológicas, em geral existentes na comunidade conscienciológica cosmoética internacional, ou no bairro Cognópolis, Foz do Iguaçu, no Paraná. Nós temos 21, e aí tem todas as, não são todas, mas tem umas pré-ICs que ainda não tem aí. Que ao todo são 23, aqui eu estou falando de 21, então deve estar faltando umas 3 aí. Na remissiologia, em 15 itens, nós destacamos amplificador da consciencialidade, aula de conscienciologia, autocentramento consciencial, catalisador e senso universalista. Frase enfática. A instância de avaliação é recurso interassistencial valioso para quem, consciência ou instituição, necessita de orientação cosmoética, evolutiva, para o contexto prioritário crítico. Você já recorreu a alguma instância de avaliação conscienciológica? Qual? Por qual razão? E por aí nós vamos. Engraçado que a saída está acesa lá, não entendi. Hein? É emergência aquela. Então, deixa eu ler. Questionamento. O que posso esperar de todas as suas psicografias com Chico Xavier, sob a moral delas? Devo acrescentar na sua parte psicografada? Devo acreditar? Devo ler e discernir, pois você pode ter tido a influência da sua mente nelas? Escuta aqui, ó, chefe. Você é do Rio Grande do Sul. Escuta só. Primeira coisa, você não deve acreditar em nada. Você deve fazer a sua experiência pessoal. Segundo, eu não desfaço e nem distrato nenhuma das mensagens que eu recebi. Aquilo foi indicado para um público-alvo sério, que é o Espiritismo, que é das federações do J. Cristo e do Allan Kardec. E para isso foram feitas. Para a época elas funcionaram, estão funcionando até hoje, é tanto que os livros estão aí. Outra coisa, são 26 livros que eu publiquei psicografados. São mais ou menos, atualmente, mais ou menos mais de 4 milhões de exemplares doados para instituições conscienciocêntricas. Só aí você vai ver, só no processo moral. Agora não acredita em nada. E veja o que você faz. Agora, a psicografia dessas que existem hoje são muito piores que as nossas, do Chico e as minhas. Isso eu falo francamente, porque
Hoje eles fizeram a indústria da mediunidade psicográfica. É muita besteira que se publica aí em nome de psicografia e em nome de espírito comunicante, que é tudo furado. De modo que você examina bem isso aí. Outro, comecei a fazer TENEPS há cerca de um mês e estou com a seguinte dúvida. Dou passividade, percebo as aproximações do amparador e constato que quando eu fico totalmente passivo, os acoplamentos são menos intensos e por vezes entro em devaneio. No entanto, quando eu me concentro e busco auxiliar o amparador no aprofundamento do acoplamento, eu percebo que o mesmo se intensifica e as energias fluem com mais facilidade e intensidade. Qual a melhor postura íntima quando há esta aproximação do amparador? Pergunto porque a orientação no manual da TENEPS é para ficar na passividade. Na minha experiência, eu vejo que o melhor é a passividade com a nossa ajuda. Sim, mas nós chamamos, você ainda não leu direito, é a passividade ativa, chama. Você tem que estar consciente do que você está fazendo para ajudar. É lógico, isso é o óbvio. O nome é passividade ativa. Agora, ó, você está muito jejum, você está engatinhando, tem um mês só. Isso ainda tem muita coisa. Se prepare para esses próximos 5 meses. Os primeiros 6 meses são críticos. Olha isso. Recentemente assisti ao filme do cineasta Woody Allen, chamado Tudo Pode Dar Certo, onde esse faz apologia ao ateísmo e ao materialismo. O próprio é judeu, porém, em toda a obra celebra os benefícios da ciência e do racionalismo. Judeu e ateu, meio difícil, não é? Carl Sagan e o Richard Dawkins e outros estão proliferando ou é apenas uma estratégia do capitalismo moderno, fazendo com que todos pensem no aqui e agora, consumam mais, já que a vida morreu, acabou. O que acha do meu raciocínio? Não, em parte você tem razão, mas o problema não é esse, não. Tem muitos desses que combatem o processo da religião e não são assim tão materialistas, não. Eles admitem que tem uma causa, porque eles não são burros. Então vamos com calma. É preciso examinar aí os autores que estão publicando sobre esse assunto. Alguns deles são muito bons. O Sam Harris, é interessante o livro dele. Tem várias coisas que estão publicando. Um outro, uma sugestão. No YouTube não há limite de quantidade de vídeos, nem de tamanho dos vídeos. Se vocês criassem um canal no YouTube... Ah, está fora? Então não adianta nada eu ler agora. Vamos esperar aqui. Vocês me falam lá, então, quando vir. De modo que vocês me esperam aí, que quando aparecer a gente fala. Eu continuo, tá certo? Mas, sobre a instância de avaliação. Por exemplo, a instância de avaliação. Como é que nós vamos avaliar? Porque uma das instâncias que nós temos de avaliação conscienciológica é justamente este tertuliário. Agora, o que se passa? Com luz ou sem luz? Se tem luz do mental soma, não interessa se falta luz humana, tá certo? De modo como vocês estão aqui, eu acho que tem muita luz de mental soma. Nós estamos iluminados pelo discernimento de vocês. Por exemplo, o Dami, que está ali, ó, fixada dentro da racionalidade. De modo que, com luz ou sem luz, estamos brilhando com vocês. Tá certo? Pode falar que você queria. Então, você tem na estrangeirismologia Sim. a conúncio, né? Que é a combinação dos opostos, mas nessa instância de avaliação se podia aprofundar. Você quer saber por causa da conúncio? Que é a combinação dos opostos. Pois é a combinação dos opostos. Agora, a instância de avaliação tem muita coisa disso. Por exemplo, você vai arranjar uma pessoa que vai fazer a avaliação sua pelo conscienciograma. Vocês vão chegar, pode chegar na conúncio, ele vai falar umas verdades a seu respeito e você vai admitir aquilo. Acabou. Então, há um entrosamento dos opostos. Talvez dentro de um diálogo também, de um debate. Pois é, mas depende, né? O que é que vocês fazem lá? O que vocês vão resolver com isso? Depende para ver o que é. Mas a conúncia está no meio disso. Na instância de avaliação, a conúncia é importante. Como também
a confutaciologia, a refutaciologia, o debate, a discussão, mesmo que ela seja acalorada, uma pequena polêmica vale a pena, desde que ela seja útil, que ela seja esclarecedora. A instância de avaliação é para isso. Por exemplo, eu aqui falo, todas as ICs são instâncias de avaliação. Os processos da pessoa que dá aula em qualquer lugar aqui nosso, aqui é uma instância de avaliação. Os laboratórios, por exemplo, que nós temos aqui no CAEC, instância de avaliação. Todos esses dados, você olha aqui, esses 21 elementos que tem aqui, e nós vamos ver que cada um deles equivale à instância de avaliação. Eu quero dizer para vocês que o 07, o CINEU, está faltando aqui o Conselho Internacional de Neurologia. Eu vou colocar. E também o 20 e o 21 está fora de ordem alfabética, eu vou colocar. São os dois únicos erros que eu achei, não sei os outros. O que tem? Esse da conúncio, eu posso brigar com a dialética, porque pois é. A combinação dos opostos... Pois é, mas a dialética ela serve na instância de avaliação. Você veja, com 5 cobaias, você quer coisa mais bacana do que isso? Uma outra coisa que é a instância de avaliação clássica é o AVA. Isso também nós temos que levar em consideração. Eu falo aqui no AVA, apoio a voluntários e alunos do CAEC. E essa combinação de opostos, ela pode ser interna à consciência da pode. Consciência. Agora, por exemplo, o conceito dos epicons também, que eu falo aqui, também é importante. Entende? Na questão de instância avaliativa ou de avaliação. Isso é importante. Você entendeu, né, o livro que eu estou falando aí? Entendi. Agora, eu quero dizer para vocês que esse verbete tem 15 palavras sesquipedais. E ele tem 24 siglas. Esse bateu o recorde em matéria de sigla. Devido ao processo das ICs que tem aqui, ó, tudo é sigla. Né? A gente tem que falar nisso, que equivale. Outra coisa, última coisa, você poderia aprofundar essa instância de avaliação lá com o evoluciólogo. Aqui parece que cita alguma coisa, né? Pois é, eu estou falando aqui, a coisa mais séria é essa do fim aqui, ó. A Suprema para a instância avaliativa, sendo o encontro pós-dessomático com o evoluciólogo. Todos vocês vão encontrar com um evoluciólogo de carteirinha que esteja de plantão dentro do seu grupo. Ele está aqui, ele está esperando vocês. Seria a hiperavaliação, hiperavaliação. Isso é a hiperinstância, ou mega instância. Esse é o máximo. Agora, o que eu quero é também popularizar essa expressão instância, que a maioria não entende isso. Estou falando alguma besteira, não? Não é verdade? Que a maioria não entende? Agora, a gente falando o que é instância, vocês vão começar já a admitir essa situação. Então, veja, o ideal é a gente estar sempre dentro de alguma instância intrafísica para analisar nossos processos extrafísico e evolutivo. Isso é importantíssimo. César, você vai ficar aí até o fim hoje? Eu queria dar uma pala com você hoje, uma pequena palhinha. Mas, ô João, pode falar. Outra coisa, João. Você é muito bom para ver espaços duplos, mas em sesquipedais todo dia você erra. Nós temos 15, você falou que tinha 11. Eu contei 16 agora. Ah, foi? Mas agora eu não entendo. Quer dizer, a sesquipedal é fácil de ver. A falta do espaço, o espaço a mais, é difícil. Você é bom no difícil, e não é bom no fácil. Eu não te entendo. Eu falei isso com a Mabel. Mabel, vê se me entende, porque durma com barulho desse. Não há lógica na sua reação. Como é que é a sua personalidade? Como é que é isso? Está um pouco assim, desengonçada essa situação. Não? Vou ter que alinhar isso. Não, eu quero dar um jeito disso aí. Esse negócio está fora do contexto. Você entendeu? Por exemplo, ele é ótimo, gente. Ele não erra quando vê que tem 2 espaços em branco. É a coisa mais difícil que tem aí. Espaço é despercebido. Agora, ele erra para ver as palavras sesquipedais que são desse tamanho. Se você olhar, você vê. Como é que é possível? Durma com um barulho desse, é o que eu falei, deu certo.
Não, a gente Tá não certo? sabe separar a sílaba mesmo. É. É para pensar, vou pensar sobre o Sim. assunto. Agora, aqui na definição, uma É. coisa que eu queria que o senhor clareasse um pouco para mim. O senhor fala que a instância de avaliação é o local, instituição ou realidade. O que o senhor chama de realidade como instância de avaliação? A realidade é o seguinte, por exemplo, você está como o projetor projetado, encontra com um amparador. Ele aí vai falar umas verdades para você. Você nem sabe onde é que você está. Você está noutra dimensão, às vezes até numa comunex bem avançada. Você não sabe, isso é uma realidade para você. E outra coisa, às vezes não é nada disso. Às vezes você está em cima da casa onde você mora, conversando com ele do espaço. Isso é a realidade. Então, a instância para nós, do ponto de vista multidimensional, ela não é só local. Ela é toda hora, em qualquer lugar, como for. Então, o negócio muda de figura. Entendeu? A condição. Por isso que é aqui. Isso, no caso, vai ser num ambiente, assim, no caso dessa realidade, sempre acima, sempre para mais. Não é isso? Não, um ambiente que seja adequado. Ou a coisa mais séria não é o ambiente, nem o holopensene, não. Porque o holopensene é uma instância também. O problema todo não é esse. A coisa mais séria é ter o ambiente ou a consciência que possa fazer uma avaliação com você, para te ajudar. Agora, tem uma coisa, você mesmo pode estar fazendo avaliação em qualquer desses lugares inóspitos, diferentes, exóticos, né? Ou de exceção. Aí depende de você. Olha a lógica que eu estou falando. Tá certo? Tem sua razão. Agora, pense em holopensene como instância. As coisas vão começar a ficar mais claras na cabeça. Isso é importante. Pode falar. Professor, na página 39, o número 15, Sim. é o longevitar. A primeira dúvida é se o longevitar está com acento correto. Não, aqui o caso todo é o seguinte: longevitar precisa de acento ou não precisa? Eu chamei a atenção que Ele é o acento agudo. não, tem que ser o grave, não é Ele isso? tem que ser grave. É o grave. Ele está agudo, mas tem que ser grave. Realmente E é. o segundo, a minha dúvida sobre a avaliação da quarta idade. Professor, não poderia ser avaliação a partir da terceira idade? Não, eu quero é na Por caixa. quê? Aí, como eu falo, o texto é meu, eu coloco. Não, irmão, eu quis chamar a atenção do processo mais avançado. Por quê? A avaliação na quarta idade é o seguinte: pega ou larga. Se a pessoa não fez avaliação nenhuma e ela vai fazer, a quarta idade é a última instância que ela tem. Ela não tem outra. É isso que eu quero chamar. Porque na terceira idade, a pessoa já começou a fazer na Sinvex. Chega a criança aqui, a gente já está fazendo já com ela. Agora, por exemplo, essas moças que estão aí, ó, igual aquela menina lá, que já é Balzaca, ela já faz avaliação. Agora, a mamãe trouxe a filhinha para fazer a avaliação, aqui eu não sei como é que ela está. Você está se adaptando bem? Não está passando fome? Está sentindo bem no frio? Você que não está acostumada com isso, vem lá dos fins do mundo, lá de Goiás, é isso, né? Vida dura, hein? Agora, essa noite também teve aí um granizo muito forte. Por isso que aqui houve processo de eletricidade aqui. Isso aí é as pedras que caíram. Tinha pedrinha até desse tamanho assim. Agora, vocês sabem que eu na minha casa sei quando tem granizo, que nós temos chapa em cima da casa. A hora que bate, você vê a música que bate, você sabe que é pedra. Mesmo a gente estando no quarto, você acorda com aquele barulho lá, chama atenção. Pode falar. Aqui na estrangeirismologia, no quinto, os superior powers, né? Falta um S. O que é? Eu não estou entendendo nada. No quinto termo da estrangeirismologia, seria os
Superior powers. Já que está o powers no plural, né? Achou? Estrangeirismologia. Segunda linha de quê? Da estrangeirismologia? O que você quer lá? O superior Colocar um S no hoje. powers. O que você quer? Plural. Tem que ser Os... superiores. É porque... Não. O artigo tem que estar no plural. Só o Sim. artigo. O superior Então, está é certo. superior power. Tem que tirar o S. Ou então tirar o S, o senhor escolhe. Tirar o S. Tá. Esse aqui está demais. Tem razão. E Que aí mais? eu ia pedir se o senhor podia falar um pouquinho do primeiro sinergismo. Sinergismo. O sinergismo das unidades de medida da conscienciometrologia. O caso todo é o seguinte: é só a pessoa pegar o conscienciograma e ver as folhas de avaliação. Como é que começa primeiro com a matéria, o corpo humano, a parte material, até que aquilo vai caminhando e vai aumentando, ampliando o processo. Há uma potencialização, enriquecimento, um problema, vamos dizer assim, de amplitude ascendente, pouco a pouco, no processo da personalidade. Uma outra coisa também. Cada folha de avaliação começa na sarjeta até ir no píncaro da evolução. Então, começa primeiro no pré-serenão até ir no serenão lá na frente. Toda folha é assim. Os 20 elementos ou 20 itens de cada folha. Então, isso tudo são instâncias de avaliação também, do ponto de vista técnico, de apresentação do consenso soberano. É isso que eu queria chamar a atenção aí. O sinergismo, é um sinergismo sim, porque aquilo tem relação e evolutiva. Melhora as outras. Porque o negócio é ascendente, aquilo vai expandindo, vai crescendo, pouco a pouco. É o processo gradiente, né, evolutivo. Isso aí. é válido também para qualquer unidade medida da conscienciologia. Eu procuro fazer isso em tudo que eu posso. Mas nem sempre a gente consegue, e nem sempre os fatores permitem isso. A gente tem que ir com calma. Esse é o motivo, por exemplo, se eu pudesse, eu faria tudo assim. Mas nós temos aqui antagonismo, uma opção de coisa aqui, nas sessões que eu uso aí, nas 70 aí que a gente aplica, tem uma opção de coisa diferente. Que não é bem assim, não dá para fazer isso. O processo é difícil. Entende como é que é? Por exemplo, o processo da teoria. A teoria, às vezes, pode ser isso aí, porque a teoria é um problema que você ainda não realizou nada. A hora que vem a prática, já é evidência, já é uma realização. Então, na teoria, a tendência é subir, é ascendente. Ela está crescendo. Agora, por exemplo, no antagonismo, nem sempre. Na numerologia, às vezes eu ponho as coisas só crescendo igual rabo de égua. Então, depende das condições para a gente esclarecer. Então, o processo da instância avaliativa, a instância de avaliação, exige muita atenção quanto à qualificação do embasamento. O que é que você está fazendo? Quais os termos que você está usando? Que vieses que você está entrando? Qual a vertente que você quer? Então, é isso aí. Agora, o que é interessante aqui, Ami, é você examinar as instituições conscienciais, como é que funciona para explicar isso. Você vê o valor da instituição. Também tem o sinergismo entre elas, né? É tudo entre elas. Agora, o processo aqui grande mesmo é a Unicina. A Unicina dá. A Unicina que faz esse sinergismo. Ela coordena, ela permeia, ela embasa. O negócio é muito sério aí, o processo da Unicina. Só a gente pensar. Agora, estão faltando várias, eu quero colocar, porque atualmente são 18 ICs e mais, parece que 5 pré-ICs. Então, são 23. Aqui deve ter 20 dessas 23, ou talvez 19 dessas 23, ou 18, ou 17 das 23. Porque tem uma opção de coisa aqui que não é IC. Sim. Por exemplo, a complementar não é IC. Mas não deixa de ser uma instância avaliativa. Você entendeu, né? O nível Sim, disso. Eu acho que esse verbete aqui, nada foi escrito desse jeito. Precisava de eu fazer de qualquer maneira o verbete para clarear isso. Isso aqui é um ponto de
um patamar para clarear o processo de entendimento evolutivo nosso. A instância avaliativa. Professor. E eu coloco todos os pingos nos is aqui, não tem por onde escapar. Agora, o que é engraçado nessa história toda é que, em matéria de objeto, só tem uma aí, que a gente está falando do objeto, sobre livro. Sabe como é que é? Porque não tem muita coisa de objeto. Estou falando em livro lá no editário, avaliação do livro conscienciológico. Esse é um objeto. Mas é que as coisas todas nós estamos falando de avaliação, é mais o holopensene, o ambiente, a atmosfera, o local. Isso aí nós não podemos falar que é objeto. Agora, é fácil. esse segundo código, o Código Grupal da Cosmoética, né, instituindo a isenção nos julgamentos, é uma meta também para a gente estar elevando esse código, né? Agora, o que eu acho interessante nisso aqui é que uma pessoa chega aqui, ela pode ver como é que eu vou avaliar a minha condição. Tudo isso aqui são padrões de avaliação. É muito material que tem aqui. Não parece não, mas é. Agora, tudo culmina com essas ICs que eu estou falando aqui na taxologia. São as 21 instâncias de avaliações conscienciometrológicas. É lógico que eu vou deixar passar, depois eu vou ampliar isso aqui tudo, colocar mais as outras que tem. Tudo isso pode ser atualizado. E aí, como é que a gente pode fazer um cotejo entre a avaliação que a gente faz lendo o conscienciograma e essas avaliações que a gente vai tendo nessas instâncias quase 6? Não, como é que a gente... O caso todo é o seguinte, as avaliações, elas variam muito também quanto à qualificação. Uma coisa é você fazer uma avaliação como consciência cobaia. Outra coisa é você fazer uma avaliação por você, do conscienciograma com você. Então, por aí vai, isso muda muito. Uma outra coisa, é uma avaliação junto com um amparador na TENEPS. Ou uma avaliação com a OFIEX, com o amparador da OFIEX, muda tudo. Então, esses níveis todos são os níveis sinérgicos também, que estão trabalhando aí. Há uma evolução nesse processo. Quer dizer, a gente tem que ir pegando todos esses resultados... Agora, o que eu quero chamar a atenção, e é isso para isso que eu fiz esse verbete, é chamar a atenção de vocês, para vocês fazerem as suas avaliações com frequência. Criar o hábito de se avaliar. De vez em quando é bom fazer isso. Não é só quando termina o exercício anual, no fim do ano, em dezembro, para ver o que passou no ano, não. Às vezes é bom fazer antes, dependendo da situação. Uma pessoa, por exemplo, vem para cá. Vamos supor, a Hélia vem para cá oportunamente para ficar aí e residir aí. Ela já está arranjando um imóvel para isso. Ela vai ter que fazer uma avaliação disso antes de vir para cá. Depois dos 6 meses que ela esteja aqui, ela tem que fazer uma avaliação para ver como é que foi a minha vida. O que houve de renovação? Entende? Tudo é um problema. E assim são todos esses que vêm para cá. Os que vêm para fazer mesmo uma temporada, passa aqui 10, 15 dias para fazer curso e vão embora. A gente faz uma avaliação. Eu sempre pergunto para ele, valeu a pena? Valeu o esforço? Você tirou algum proveito? Eu sempre pergunto. Sabe, professor, eu tinha o hábito, quando eu não morava aqui, de sempre ficar um dia além do curso que eu vinha fazer. Eu fazia um laboratório para fazer essa avaliação. Pois é. Sempre é importante. Agora, muita gente faz isso. Não é só você. Não. Muita gente aí faz isso. Eles ficam depois para dar um balanço. A inventariologia, né, do esforço. Senão, até chegar em casa de Esse volta, eu não inventário é lembrava nada. muito importante. Entende? Eu acho. Eu fico fazendo inventário. Por exemplo, uma coisa engraçada é o seguinte. Hoje, por exemplo, eu fiz a instância de avaliação desse dicionário que eu estou começando a fazer aí, que dei para a turma ler. Mas agora, a minha instância de avaliação é terrível no dicionário. Sabe? Eu estou fazendo o cotejo entre o dicionário e a enciclopédia. Já vi o que é igual, o que é diferente. A maioria tudo é diferente, né? Mas então, eu posso fazer oportunamente, mais tarde, um verbete sobre o cotejo dicionário enciclopédia da Conscienciologia. Entende? Porque as coisas que eu já vi que são iguais é o seguinte, quando tem um verbete que termina em logia na enciclopédia, fica igual o título do verbete do dicionário. E outra coisa também,
tanto o dicionário quanto a enciclopédia, eles dizem respeito ao mesmo objetivo que é a conscienciologia. São as duas coisas que eu achei até agora iguaizinhas. O mais eu ainda não vi nada, tudo é diferente. Então, veja, são instâncias de avaliação do meu trabalho. Vocês não ficam pensando que a hora que eu estou analisando isso, se eu estou vendo apenas o dicionário. Não. Eu estou vendo o meu trabalho, a minha vida, o esforço de vocês, a colaboração dos voluntários, todo mundo que está nisso. Você entendeu a sutileza da qualificação da avaliação? Isso é impressionante a gente pensar. Mas olha, eu vou aproveitar para falar aqui, porque nós estivemos fora da linha aí do line, sabe como é que é? Offline. Ainda não deu, não? Ah, foi só a luz, então. Então não adianta. Vamos seguir, então. Quem é o próximo aí? Professor. Sim. Aqui, Marconi. Era só uma sugestão para o pessoal que vem para cá para a tertúlia, que estaciona os carros aí no estacionamento. Uma determinada forma que toma vaga de 2 carros. Principalmente agora que está com essa reforma que estão fazendo aí, né? Então, às vezes tem carro ali que toma espaço de 2, né? A pessoa estaciona, mas não tem a preocupação de deixar o espaço para outro. Quer dizer, então ocupa o espaço de 2. Não é isso? Era só isso que eu queria colocar. Professor, pode falar. Caberia aí na taxologia as provas, eu acho elas muito importantes. O que é? A prova como instrumento para avaliação. Ah, sim. A prova Agora, da conscienciologia. a prova a gente pode colocar numa delas aqui, porque a prova diz respeito ao CAEC, né? Pode pôr no CAEC aqui. Mas ela é um instrumento de avaliação teórica. Ela é um instrumento de avaliação teórica, não? Eu acho importante. Agora, tem muita coisa assim, né? Se nós formos colocar, tem tem. Por isso só esses cursos que dão lá no ciclo e a verbetologia que tem aí hoje, se nós formos colocar. Agora, eu preciso de colocar aqui a relação que está faltando das ICs e pré-ICs. Uma hora você me dá uma listagem que eu vou atualizar isso aqui. Tá bom. Põe aí o que você achar, que a gente estuda, vamos pôr. São instrumentos, né? Para mim, nós já estamos chegando a uns 30 itens aqui. Muito sério. Tem mais coisa para pôr. Você queria falar ou... Não. Ah, você ia falar amém. É isso? Amém. Então tá. Professor, queria só se puder dar umas dicas a respeito de unidade de medida. Eu sempre busco tentar achar as unidades de medida, mas é uma coisa muito difícil. Eu tenho uma listagem dessas unidades. Tem no reurbanizador uma listagem grande, mas como chegar à unidade de medida? A unidade de medida é aquela que funciona mais, aquilo que é o mais comum, aquilo que aparece mais. O arroz com feijão. Mas isso que é difícil chegar, às vezes numa coisa grande você pegar qual é a unidade de medida daquela coisa, a essência. É aquele arroz com feijão básico. Tudo começa por ali. Qual a unidade de medida do futebol? É o gol. A bola. O que você acha? O gol e bola é a mesma coisa. É a bola no gol. Se não tiver a bola, você não faz gol. Então, veja, a gente tem que estudar justamente isso. Tem que começar a ver qual a convergência do pensamento que leva para o objetivo. Aí você vai ver que aquilo é o resumo. Em inglês, o nome disso é core, ou seja, a essência, o cerne, o núcleo, o principal, o olho do furacão. O olho do furacão é a unidade de medida. Por exemplo, você acha que a unidade de medida da nossa lucidez realmente é o com? Por exemplo, esse eu tive que criar um nome, com. Mas em matéria de lucidez, eu acho que é difícil arranjar. Você podia falar, não, é a lua, quer dizer, de lucidez. Né? Mas eu não arranjei, foi com. Que ao mesmo tempo que eu falo sobre a lucidez da consciência. Se falasse só luz, podia ser luz da eletricidade, Itaipu, alguma coisa da lanterna. Você entende? Então, o processo aí, você vê como você se vira para ver se está certo. E faça uma crítica das unidades que a gente já publicou. Pode falar.
No início da tertúlia que o senhor falou, o ideal é estarmos sempre dentro de alguma instância de avaliação intrafísica para avaliar a nossa condição extrafísica. Foi isso? O senhor pode aprofundar essa questão? Por exemplo, a rigor, Cris, nós estamos o tempo todo numa instância de avaliação. Enquanto você estiver respirando por aqui, você está numa avaliação violenta da vida humana. O tempo todo. Em qualquer coisa que você faça, em qualquer instância, em qualquer holopensene. Pensa bem nisso. Eu não quis dizer isso aqui, mas, a rigor, no duro mesmo, é isso. Então, em qualquer local ou qualquer posição que você esteja, você está fazendo avaliação. Por isso que eu falo, há situações em que... Entende? Põe o dedo para cima. Em qualquer posição que você esteja, você está em péssima condição. Professor. Agora apareceu? Agora veio, está online. Então deixa eu falar aqui o que faltou aqui para o nosso amigo do YouTube. Uma sugestão, no YouTube não há limite de quantidade de vídeos, nem de tamanho dos vídeos. Se vocês criassem um canal YouTube Conscienciologia, poderia colocar e ter o histórico e todos os vídeos, sem exceção, e propagariam ainda mais os conceitos da Conscienciologia. Ô, meu companheiro, você agora vai ver o que é que eu já li aqui, que eu vou tornar a ler. Do Tom Martins. Prezados amigos, a TV Complexo mantém forte parceria com o gigante YouTube, permitindo que os programas da Ciência e Consciência sejam publicados em alta definição e sem limite de tempo. Para mantermos melhorarmos cada vez mais essa parceria e divulgarmos com mais propriedade a Conscienciologia, precisamos de um grande número de inscrições no site www.youtube.com/tvcomplex. Solicitamos a todos a colaboração de inscreverem-se neste canal. Além de ser gratuito, os inscritos recebem atualizações dos programas sobre Conscienciologia e novidades do canal. Certo da colaboração de todos, antecipadamente agradeço. Equipe TV Complex, Tom Martins. Eu já falei isso aqui faz uns 3 dias, eu estou falando de novo. De vez em quando eu vou falar para clarear isso aí. E isso aí, por incrível que pareça, responda bonitinho aí o que o nosso amigo está falando. A gente já está olhando isso há algum tempo. Professor. Valdo, aqui na página 37, na politicologia, na primeira linha, a última que você menciona aqui, diz: a política grupal de constituição de instância de avaliação consciencial corpoética. Você poderia ampliar um pouquinho o conceito e dar algumas sugestões? Isso está onde que você falou? Na politicologia. A politicologia? Politicologia, no final. Ao final, a política grupal de constituição de instâncias da avaliação consciencial cosmoética. O problema todo é o seguinte: nós temos uma política grupal que é baseada no CGC, que é o processo do Código Grupal. O grupal da cosmótica. Que a gente coloca a partir da Unicim para fazer as instituições conscienciocêntricas. Essa é a política braba que tem aí. Qualquer coisa é só conversar com a professora Maria Isabel da Conceição e Silva, que está aí. Na minha frente. Tudo. Né? Ela sabe tudo sobre o assunto. E nós já temos uma boa experiência, são vários anos aí da Unicim. Vale a pena ver isso. Professor, por gentileza, como é que isso poderia ser feita uma autoavaliação da projetabilidade lúcida? Que critérios que a gente... Para fazer a autoavaliação da projetabilidade lúcida, tem que ser você com seus registros, o que você escreveu sobre as suas... Olha o livro Projeciologia, que eles explicam a série de condições da pessoa se armar para isso. Ela embasar o processo para ela crescer com a projetabilidade lúcida. Mas tem que ver lá, tem as técnicas, o modo. Agora, o registro é essencial. Tem que saber quais são as experiências que você já teve. Você já teve experiência de consciência contínua? Você já encontrou com quem fora do corpo? Você já fez alguma assistência? Você já participou de algum resgate? Você foi na baratosfera? Você foi numa comunexa mais avançada? Você já viu o seu corpo deitado em cima da cama, tendo o fenômeno da autobilocação?
Quer dizer, só aí eu te dei 7 condições ou itens, fatores para você pesquisar o nível da sua projetabilidade lúcida. Ah, tá bom. E a partir daí, dessas constatações, você saberia como se conduzir na próxima? Não, e você vai saber, por exemplo, a partir disso você vai ver qual a sua relação com o amparador. Você já teve, por exemplo, vai perguntar para você, eu já tive alguma projeção assistida por amparador? Já me tiraram do corpo com lucidez? Eu já fiz alguma assistência com algum amparador junto? Tudo isso é importantíssimo. Tem que ver o livro Projeciologia. Eu demorei 19 anos estudando isso. Está lá no livro. Tem tudo lá. Tem? É bom falar com o microfone, sabe, chefe? Porque mesmo com o microfone é difícil a gente escutar aqui embaixo. Veja, pensa bem, sim. O povo fala tudo para dentro. Vamos falar alto. Você coloca no livro 100 testes da conscienciometria a avaliação que a pessoa faz da projetabilidade lúcida. Lá realmente tem isso também. Lá tem tudo. Tem 30 itens. Esse é um livrinho mais fácil. Okay, vai direto aos finalmente. Né? Professor Valdo, aqui Sim. no ALUCI. Não sei se é falta de rememoração, mas eu tenho a impressão de que quando eu percebo um trabalho assistencial com um amparador, eu percebo a questão assim, que geralmente é um amparador masculino. Isso tem alguma explicação, uma referência, ou é apenas uma questão de falta de rememoração? Não, isso aí são as circunstâncias extrafísicas da sua vida. Isso não quer dizer nada, não. Agora, extrafisicamente, em certas áreas, às vezes, tem mais amparadores homens do que mulher. Já o nosso trabalho na CCCI tem sempre muito mais mulher do que homem. Tá. Isso é um fato. Isso eu já constatei, já vem há várias décadas. Mas agora isso varia infinito. Nós não podemos generalizar isso, não. Tá. Isso não significa princípio, nem lei, nem corolário de nada. É apenas uma observação. E nem também por exemplo, é uma questão de afinidade. Amparadores homens e mulheres mais ou menos kipap, quer dizer, mais ou menos no mesmo nível. O mesmo número, da mesma altura. Entende? Então isso varia muito, depende. Em binomiologia, página 37, terceira linha, poderia esclarecer o binômio mini-trafor, mega-trafar? O caso é o seguinte, uma pessoa ela pode pegar pelo mini-trafor e ela acabar com o mega-trafar dela. Por quê? Uma virtude pode acabar com um vício. Vamos pensar só nisso. A virtude seria o mini-trafor. O vício seria o mega-trafar. Então, é muito importante a pessoa analisar o processo das instâncias avaliativas através dos trafares e dos trafores, que são as virtudes e os vícios da pessoa. Estaria ligado à pessoa pensar que domina algo quando, na verdade, está muito crua no assunto? Aí depende da pessoa, o que ela faz. Pela avaliação, ela vai ter uma ideia disso. Com a prática continuada do EV, tenho percebido aumento de minha sensibilidade geral, sendo mais notadamente a sensibilidade a campos energéticos vibracionais. Há algum tempo passei a perceber o campo formado por aparelho de micro-ondas, que quando em operação me causa certo desconforto, principalmente no interior da minha cabeça. A sensação é bastante perceptível, mesmo me posicionando lateralmente ao aparelho. Nessas oportunidades, sou intuído a me distanciar do aparelho até onde essas ondas não são mais percebidas. Não sei se existe realmente alguma relação dessa sensibilidade descrita com EV e gostaria que o senhor me dissesse se esse sintoma ocorre eventualmente com outras pessoas que estão desenvolvendo as energias. Não, o que eu quero te dizer é o seguinte, existe o eletromagnetismo. Quem trabalha muito com as energias, principalmente com a ectoplastia, elas aumentam o processo da sensibilidade com o eletromagnetismo. Isso é um fato. Agora, não é só micro-onda, não.
É computador, a televisão, o celular que causa câncer. Por sinal, tem uma revista que saiu agora essa semana que está falando sobre o processo do câncer feito pelo celular. Isso vai aumentar demais os processos cancerígenos, porque é celular demais, é a mania do celular. Todo mundo quer falar, né? É um processo sério. Isso aí é bravo. Vocês nunca me viram com o celular na mão, já viram? Eu não, por quê? Porque eu estou fazendo força para prosseguir com a enciclopédia. Então, eu me trato, cuido de mim, etc. Celular, não vai. Se uma coisa não presta, não presta mesmo. Não vem querer me doutrinar. Agora, uma vez ou outra eu atendo o celular quando vem uma coisa da pessoa, eventualmente. Mas eu sou da exceção, isso não é de todo dia. Agora, quando a pessoa rememora que já teve viagem astral, que julgava ser sonho e viu a si mesma na época de sua infância e juventude, poderia ser uma retrocognição? Meu amigo, todas essas coisas pode ser, mas vamos devagar com a dor. É preciso examinar mais detalhes. Só assim a gente não pode dizer nem sim, nem não. Esse seria um instrumento para resgatar e aprimorar o parapsiquismo? Lembro de ter passado por uma situação dessas, como se nadasse no ar e se locomovendo pela casa, pela rua. Poderia comentar se é assim mesmo? Olha, aí varia muito, mas você é o seguinte, o que tem mais, vamos dizer assim, 95% de tudo que o povo fala, tudo é ilusão da imaginação e, vamos dizer, pesadelos ou projeções pesadelares. A realidade mesmo fica na base dos 5% do povo. Por quê? A realidade vem com o tempo, tem que assentar, a pessoa tem que fazer experiência, ela constatar e ela chegar a justificar aquela vivência. Chega num ponto que ela tem confiança absoluta naquilo. Ela amadurece, fica profissional, fica traquejada, fica com maior experiência. Mas a maioria que tem por aí tudo é sonho lúcido, chegou perto, aproximou, mas então é a projeção semiconsciente ou inconsciente. Então isso não adianta. O processo é a projeção lúcida. Falou em viagem astral, é besteira. O negócio é projeção lúcida. E olha, ponha lucidez nisso. Lucidez é o quê? Qual a unidade? O cons. Então vamos entender bem, os cons magnos, para a pessoa chegar na lucidez. De modo que vamos devagar. Agora, anota tudo que você tem em matéria de experiência. Sempre é o registro, a anotação, o apontamento, gravar o problema para a pessoa com mais experiência saber julgar as próprias vivências. Esse é o caminho. Professor Paulo? Sim. Aqui no A, em cima. Na página 39.15, Longevità, Associação Internacional de Longevidade. Sim. Fala de avaliação da quarta idade intrafísica. Sim. Você poderia falar sobre os itens que não podem faltar para fazer essa avaliação? Primeiro, a PROEX. A pessoa tem PROEX? Se ela não tem, você pergunta, você é intervissivista? O que é que você fez para o saldo da sua ficha evolutiva pessoal, a FEP? Na quarta idade é 80 anos, é o meu caso. O que é que você já fez? Qual a sua vida? O que você criou? Quais os frutos dos seus esforços? O que você fez em matéria de interassistencialidade, que é o que manda? Mas tudo é conversa fiada. Você já constituiu, produziu, ou já compôs a sua mega GESCOM? E por aí vai, a partir disso. Agora, pega tudo que é de bom do lado direito do conscienciograma, das folhas de avaliação, e faz pergunta a partir dali. Você tem muita coisa para perguntar. Tá bom, obrigada. A quarta idade, a pessoa já está na bica. Ela está na beira do abismo para falar com o evoluciólogo. Beira do abismo. Ela está ali. Ela vai ou não vai? Ela não é. Tem que dar um jeito. É o meu caso. Vocês vejam, eu falo isso gargalhando com a realidade.
Quer dizer, eu tenho minha consciência tranquila, senão eu não estaria aqui assim falando dessa coisa e com bom humor. Você não acha? O que você acha? O senhor fala muito da necessidade do Estado mundial. O senhor poderia esclarecer de onde vem essa ideia? O senhor tem algum registro de uma consciência livre ressomar em caráter de grande missão? Yes, as duas coisas. Agora, o que se passa? A questão do Estado mundial é uma coisa mais do que óbvia se você começar a estudar a evolução com a cosmoética. Se casar uma coisa com outra, você vai chegar no Estado mundial. A politicologia, a sociologia, o processo da conviviologia, a gregariologia, o processo da diplomacia, a conviviologia. Pensa só nisso, que a coisa muda. O Estado mundial é inevitável. É um processo de evolução da coletividade. Não tem por onde fugir. Ele aqui, ele falou, consegue ressomar em caráter de grande missão. A consciência livre não ressoma mais. Então, o que eu quero falar para ele é isso que eu ia tocar agora. Só a consciência mais evoluída, mesmo que seja, por exemplo, o serenão, que esteja na última vida humana, ele às vezes ressoma com uma grande coisa. Agora, quem tem mais essas missões são os evoluciólogos. Pensa bem nisso. Agora, a consciência livre é como o nome está falando. É livre. Não ressoma mais. Acabou. Fim de papo. Já deu tchau para você. Qual a opinião do senhor a respeito do seguinte paradoxo? O paradoxo da consciência é conhecer e compreender fraternalmente aos outros a partir do autoconhecimento e autocompreensão dos próprios trafores e trafais. E eu não estou vendo nada de paradoxo. Como é que é isso aqui? Vocês veem alguma coisa? Isso é a nossa Cris Nevas que está falando. Eu não entendi nada, ô Cris. Eu vou ler de novo. O paradoxo da consciência, conhecer e compreender fraternalmente aos outros a partir do autoconhecimento e autocompreensão dos próprios trafores. Qual o problema? É isso mesmo, eu não estou vendo nada de paradoxo, não. Tá? Por que o senhor não faz mais entrevistas sobre projeciologia para programas de televisão aberta? Escuta, meu amigo, você chegou ontem. Eu faz mais ou menos 50 anos que eu falo, ou mais de 50 anos em TV. Que você pensar, no Brasil, no exterior, na Europa, até no Oriente, nos Estados Unidos, todo lado. Eu parei de viajar. Eu agora estou aqui. De vez em quando eles vêm aqui, eu faço. Hoje mesmo eu falei numa televisão. A TV Complexo. Está aí o programa deles. Isso aí até é a nossa, praticamente, aí hoje, porque está funcionando do Tom Martins. Lá eles estão falando o dia inteiro. Outra coisa, eu não preciso estar falando, não. Eu agora conto com essa turma toda aqui, ó, que são os verbetólogos, conscienciólogos, especialistas. Tem alguns que são mais especialistas em certos assuntos do que eu. Tem gente aqui que já está sabendo mais certos assuntos do que eu. Quer dizer, eu estou estudando há quantos anos? Mas você sabe, sou careca, né? Já foi embora muita coisa aqui de... se eu estou tão careca desse jeito, isso não quer dizer que todos os carecas sejam assim. Eu estou falando comigo. Então, se isso aqui já foi assim, é porque muitos neurônios já foram embora. Já foram desativados. Você está entendendo? Então, isso tudo a gente tem que ver, né? Agora, chega aqui aquela pessoa com sangue novo, você está entendendo? Reciclado, novinho, uma pujança enorme, uma pessoa viçosa de saúde e com a hiperacuidade, com o curso intermissivo recente. Então, como é que fica? Eu preciso de abaixar meu facho, as orelhas, tudo, pôr o rabo entre as pernas e escutar. Então, fala aí. O que você acha? Essa é que é a minha condição atualmente aqui. São Paulo, nada pessoal, mas sabe o que eu queria saber? Na fatologia, terceira linha de baixo para cima, os pareceres revogáveis ou irrevogáveis. Os pareceres revogáveis ou irrevogáveis. O problema é o seguinte, vem uma pessoa e fala uma batatada danada para você. Por quê? Ela ficou conhecendo você agora nesses últimos 3 dias. Ela não sabe nada da sua vida e nem o que você fez. Então, o que é um parecer revogável? É aquele do meu amigo, não é meu amigo, mas que eu considero como amigo,
que eu estava na livraria em São Paulo, vendo os livros e mexendo na estante. Tiro isso, tiro aquilo. Então ele viu que eu estava interessado em projeção. Ele chega para mim, bate no meu ombro aqui atrás e fala assim, escuta, você está procurando isso? Isso é bobagem. Tem um livro aí de um cara que publicou agora, que é muito bom, chama Projeciologia. É um livrão desse tamanho. Isso aconteceu em São Paulo, tinha amigos meus que viram, todo mundo viu. Eu virei para ele assim, aí eu virei para meus amigos e falei assim, como é que é? Falo ou não falo? Perguntei para eles primeiro. A hora que o cara ficou sabendo, foi preciso dar um abraço nele, que ele gostou do livro. Eu falei assim, você arranjou o livro? Eu falei assim, não, eu arranjei o livro. Ah, porque se eu não tivesse, eu ia arranjar para você. Isso foi logo que eu publiquei o livro. Entende? Agora, então, veja, isso foi 1987, se não me engano, porque o negócio lá foi pouco antes lá daquele simpósio, aquele seminário que nós fizemos em Campinas. Eu estava em São Paulo, quando o rapaz me abordou. Era um rapaz. Não, esse era revogado. Você não acha que o parecer dele a meu respeito é revogável? Ele queria me dar uma indicação que eu estava perdendo tempo com aqueles livros que eu estava querendo comprar. Uhum, tá. Ele estava achando... Tá. Entendeu? E irrevogável são as cláusulas da ficha evolutiva, alguma coisa assim? Pois é, não, tudo aquilo que você pode colocar para escanteio, né? Não. O revogável. E o irrevogável? Agora, o irrevogável é aquilo que está de acordo com as coisas todas, que os fatos comprovam, que tudo que você faz está correto. Então, aí é diferente. É a teoria da correspondência que o senhor coloca aqui, né? É isso aí. Quem é que está com o microfone? É você? Pode falar. Oi. Na página 37, eu queria que você, por favor, aprofundasse o polinômio aferimento, intensidade, frequência, duração, amplitude dos fenômenos conscienciológicos. Pois é, primeiro, o polinômio aferimétrico. Intensidade, quer dizer, frequência, duração, amplitude dos fenômenos conscienciológicos. Isso aí é muito importante, porque a gente tem que perguntar, que é aquilo que eu estava perguntando aqui agora sobre projeção. Qual a intensidade do fenômeno? Qual a frequência? Ele dura muito, é rápido. A amplitude disso, ele cria efeitos, derivações, consequências, até onde? Tem retorno do processo, isso é amplitude. Então, como é que fica esse universo do parafenômeno sobre a sua vida? É isso aí que nós estamos chamando a atenção. Então, isso aí você pode fazer aferir, você pode medir, você pode sopesar, você pode colocar na balança e ver o efeito da sua vivência com os fenômenos, se eles valem a pena ou não. Se está tendo resultado positivo, evolutivamente, cosmoeticamente, ou não. Então, polinômio aferimétrico. Esse é perfeito. Matéria de medida das consequências, da vivência, da experiência, da experimentação, da pesquisa da pessoa. Tá certo? O que mais que tem por aí? Eu agora preciso de olhar com calma, que tem tanta gente aqui com touca que a gente tem que olhar para ver quem é, né? Só ali tem 3, 4. Se eu puder, eu faço outra pergunta, se não tiver ninguém aí para perguntar. É sobre as neosinapses de autopesquisísticas. O que você quer com isso? As neosinapses autopesquisísticas. Eu faço... Quanto mais você pesquisa e tem coisa nova para esse seu corpo atual, a sua vida atual, aquilo vai criar ligações interneuroniais, que são as sinapses, que vão ser novas, é a neosinapse. Isso, então, vai trazer uma abertura maior na sua cosmovisão. Tá. Aquilo que nós chamamos que é a mundividência pessoal da pessoa. A assistencialidade, por exemplo, ela se instala, que eu tenho visto com a pessoa dizer assim, eu estava predisposta
a fazer assistência, ou eu não estava nem aí para assistência. No caso, por exemplo, de uma atitude dessa, essa pessoa ainda não tem as sinapses da assistencialidade, a neossinapse da assistencialidade, você concorda? Aquela pessoa que não está afeita ao assunto e que se sente alienada daquilo, ela não tem sinapse. Se tivesse, ela aceitaria, participaria, vivenciaria o processo, porque a interassistencialidade, para nós, do ponto de vista evolutivo, de maneira de discernimento e do ponto de vista de lucidez, ela é indispensável, insubstituível, inarredável. Você não pode fugir disso. Isso foi motivo de uma discussão amigável, né? Sobre esses novos conceitos, um grupo pequeno, sobre isso. Não, precisa criar sinapses da assistencialidade. Toda mudança de atitude vem a partir da criação das sinapses e tal. Então, eu queria confirmar com você só isso. Tá? Esse é o caminho. Obrigada. Professor, na página 37, na trinomiologia, o trinômio megatributo, megatrafor e megapensene. Como que, através do conscienciograma, a gente consegue chegar no megatributo, no megatrafor? Como que funciona o megapensene aqui junto? O megapensene é aquele que todo mundo tem um megapensene, de algum modo. É aquele que você usa mais, ou aquele que se insinua mais nas suas grandes decisões. É o seu megapensene. Todo mundo tem isso, você não pode fugir disso. Isso faz parte da personalidade. Você entende? Aquele que aparece mais, aquele que orienta você. Qual é a sua megafocologia? Seu megafoco básico? Quase sempre tem um megapensene aí. Observa isso. Agora, veja, isso não é mater pensene não, tá? O mater pensene quase sempre ele está atrás disso. Pois é. Ele está antes. Que às vezes isso aí é uma coisa esporádica, de exceção, uma vez ou outra. Agora, o mater pensene é uma coisa assentada, é o da pessoa mesmo. Entende? Entendi. Professor, pode falar. E aí, nessa sua explicação, quando se tem um mega atributo, ou quando se percebe ou se define naquele mega atributo, a inter-relação com o mater pensene e o mega pensene está paralelo, está contido? Pergunta para a mulher, pergunta para o homem, pergunta para o Consciência Cobaia. Pergunta para ela, você tem que ver, cada um tem um nível. Sim, não, tudo bem que cada um tem. Aí tem a tem. instância variativa, preciso te colocar em cima para ver o que é. Por exemplo, tem gente que pode ter, ela faz assim como um cometa, uma coisa extraordinária, esporádica, um prodígio na sua frente, alguma coisa fora de série ali. Aquilo foi só aquilo, porque o mater pensene dela, às vezes, ainda está de ilicitude, entende? É de dolo, está fazendo besteira. Então, por exemplo, é aquilo que tem aquela pessoa que chega e você vê, ela está com uma aura bonita, porque ela ficou muito entusiasmada com alguém que chegou, você olhou para ela e ficou fascinado pela aura que ela apresentou. Você vai olhar depois, o cara fuma, charuto. Não está consolidado, então, né? Você está entendendo? Não está consolidado. Veja, o mater pensene está sendo dominado pelo charuto. Entendi. No entanto, ali naquela hora ele estava esplendoroso, uma glória, a aura dele era gloriosa na hora, de matéria de iluminação, mas esporádico, é o cometa, passou, foi embora. E aí, na mesma página, em binomiologia, tem embaixo, na última linha, o binômio qualidade aparente, defeito disfarçado. Quer dar um exemplo? Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Na última linha, binomiologia. Binomiologia. Qualidade aparente, defeito... E defeito disfarçado. Sim. O caso todo é o seguinte. O processo, uma pessoa, por exemplo, ela pode ter um trafor, quer dizer, uma qualidade
muito boa, muito bonita. Então, vamos supor, ela tem muita educação, é raffinée, é refinada no processo dela social, tem uma boa aparência. Vai olhar na vida sexual dela, ela é promíscua. Então, aquela aparência social mascara. Ninguém está vendo como é que é atrás. Nos bastidores, você vai olhar, não vale nada. Você entende? Então, isso aí é que é. Isso que você perguntou aí, desse tipo de binômio. É preciso ter cuidado com o processo todo. Então, a qualidade aparente e o defeito disfarçado, ele está oculto. Ficou nos bastidores, não apareceu, não veio à tona. Ele não assomou. Você está entendendo? Ele não chegou a vir na superfície. Por isso que a gente tem que fazer a instância avaliativa com profundidade do conscienciograma. Por isso que eu demorei 22 anos fazendo o conscienciograma, que é a base de tudo. Como é que você vai estudar a consciência sem fazer avaliação da estrutura do micro-universo consciencial, da intraconsciencialidade, da personalidade? Tem que entrar nisso. Não acha? Não tinha jeito. Foi isso que eu pensei. Agora, aproveitei o tempo que eu estava esperando vocês, 2 gerações que não tinham chegado ainda, para trabalhar nos livros. Malhar. Fiz a malhação intelectual para fazer esses livros. Livro grande, livro pequeno. Livro grande, os manuais. Livro maior, livro grande, esses calhamaços, os catataus. E livro pequeno, esses manuaizinhos. E aí... Agora, tem um cara que chegou para mim e falou assim, você tapeia bem a gente. Tem manual desse seu que é muito pior do que os livrões grandes. Embaixo, eu tinha razão. A questão, por exemplo, de você ver lá o processo da dupla evolutiva, você compara com um desses, projeciologia. A coisa muda de figura. Conforme a pessoa, o processo da dupla evolutiva é terrível. A natureza humana não falha, né, professor Valdo? É difícil, né? Gostaria de saber se seria possível uma pessoa não intermissivista, sem mérito e com BO, atingir nessa vida o estado de autossuficiência energética. Olha, estado de suficiência qualquer pessoa pode atingir desde que ela queira. O problema todo é de intenção e determinação. E outra coisa, ela pode dominar isso em 2 anos no máximo, mas tem gente que domina isso às vezes num mês, porque depende do passado. Porque às vezes ela está com BO, essa coisa toda que você falou aí, mas ela ainda não exerceu ou não exercitou o processo da energia. A hora que ela começar a exercitar, às vezes, ela mostra que é campeã. Então isso tudo eu já vi. Tem que ir com calma. E outra coisa, às vezes quando entra no processo da energia, ela muda todos os processos das abordagens dela. Então ela sai dos trafados horríveis que ela estava, fica tipo buscador borboleta, uma temporada, e muda para os trafores. Tudo isso eu já vi a pessoa mudar. Outra, poderia falar mais sobre a avaliação jurídica conscienciológica? Eu acho que aí é com você, né, Cris? Faz favor, já que você está com o microfone na mão. Avaliação jurídica conscienciológica. Eu acho que a gente é o para-direito. Exatamente. Acho que a gente pode começar pelas questões cosmoéticas. Acho que o próprio CPC é um primeiro elemento de avaliação jurídica ou para-jurídica conscienciológica. Você não acha, professor Walter? Esse é o caminho. O senhor poderia aprofundar na fatologia o comitê de ajuizamento e o fórum decisório? Comitê de ajuizamento, por exemplo, o AVA, que tem lá os epicons que analisam e acolhem a pessoa, faz o acolhimento do povo que chega aí que precisa. E o fórum decisório é aquele, por exemplo, que tem aqui é o fórum decisório, olha aqui, ó, o fórum decisório montado. Agora, existe um outro, que é com 5 cobaias da consciência, esse aí é muito forte. É o fórum decisório, porque a pessoa vai perguntar e eles vão falar tudo o que é que deve ser. Agora, fórum decisório sobre esse assunto das instâncias, é o peculiar aqui, ó. Nós estamos hoje trabalhando com isso. Quem está perguntando aqui é o Luiz, lá de Córdoba, da Argentina.
estava comentando do consensograma. A gente poderia dizer que a parapsicoteca seria uma instância avaliativa extrafísica contraparte do consensograma? Sim, não há dúvida. Agora tem mais, né? Então, tem mais. A central extrafísica. A da verdade, por exemplo. Essa é terrível. Mas é a da fraternidade, que vem ajudar a pessoa, né? Também. As centrais extrafísicas, então. Quais foram as inspirações extrafísicas, as vivências extrafísicas que o senhor teve para que lhe ajudou a fazer o consensograma? Fazer o quê? O consensograma? O problema todo é o seguinte, eu via que precisava de clarear isso, porque a única coisa que existia antes era o psicógrafo, ou o psicograma. E, depois da Segunda Guerra, os americanos acabaram com essa avaliação. Por quê? Aquilo ia afundar o processo da política deles. Na base dos judeus, do pan-judaísmo, eles acabaram com o psicógrafo e o psicograma. E colocaram vários países também de acordo com aquilo. Então, o negócio do psicograma ficou apenas na história da psicologia. Ninguém mais usa. Ninguém faz avaliação de ninguém. Eles evitam. Por exemplo, eu acho, a hora que a psicologia, por exemplo, admite a homossexualidade, não fala nada sobre o processo da fisiologia humana, também é a mesma coisa. Eles estão abdicando de mostrar a realidade de uma coisa. Você não vê o povo que fala sobre homossexualidade, nem a ONU, nem a psicologia, falar no processo antifisiológico da homossexualidade. Quer dizer, é a mesma coisa do psicograma. Quando vem a avaliação, eles tiram o corpo fora. Não, cada um faz o que bem entender. Então, faz o que bem entender. O cara vai lá, mata 5, depois ele chega e leva o cara para a cadeira elétrica. Devia ter mostrado para ele, não vai matar, senão você vai para a cadeira elétrica. Está entendendo? Não existe isso. Agora, do seu ponto de vista extrafísico, o senhor teve alguma experiência mais marcante, alguma inspiração mais marcante? Não, eu já tinha ideia de fazer isso antes de vir para cá. Meu negócio, o Zéfiro já sabia disso tudo. Tem vários desses contextos que aqui, que eu estou desenvolvendo, que eu já sabia tudo antes. Mas o que motivou o Zéfiro a querer fazer o consensograma, ou pensar em fazer o consensograma? Teve alguns Sim, mas é o processo da assistência. Como é que você vai mostrar o problema de uma avaliação das pessoas sem fazer algum tipo de teste, um instrumento? Tem que fazer um teste, um tira-tema. Tem que acabar, tem que mostrar alguma realidade, não tem jeito. Agora, eu sabia que isso ia ser difícil. Agora, o que é bom é o seguinte, que depois o doutor Aloysio, o professor Aloysio, lá que foi o maior psicólogo que eu encontrei, ele chegou para mim e falou assim, pois é, eu descobri seu livro, por isso que eu estou aqui. Trabalhei com isso antes da guerra. Ele passou durante a guerra na Europa, ele estava na Bélgica. Então ele trabalhou com os americanos, com os japoneses, com os judeus, com a Igreja Católica, com todo esse povo. Todo mundo dava valor para ele, mas todo mundo morria de medo dele. Porque a hora que acabaram com o psicograma, ele virou como se fosse uma alma penada, todo mundo em cima dele, com medo. Agora, ele ainda chegou no Brasil, ainda fez umas avaliações da Federação das Indústrias de São Paulo, de alguns elementos. Então ele chegava e ficava com o elemento durante a pessoa, durante 3, 4 dias, andava com ela todo lado para ver como é que era ela. E fazia a ficha do cara. Ponto de vista psicológico, que a ficha é essa. O psicograma é isso, é o psicógrafo. Entende? Quer dizer, é a grafia da psique, ou da mentalidade, da mente do camarada. Como é que ele reage? Aquela personalidade. Agora, a hora que ele viu o que eu fiz, era muito mais abrangente. O consensograma é a consciência em si, todas as instâncias da consciência. Então, ele falou assim, isso aí é que é o meu sonho do horário de consumo, é o que eu queria fazer, e não consegui. Ele estava pouco ligando para o livro de projeciologia que eu já tinha, as outras coisas que eu tinha escrito. Ele falou assim, o consensograma é o maior de todos que você já fez. Vai ser difícil fazer um livro superior a ele. Em parte, ele tem razão. Devido ao processo da prática dele, ele tinha razão, né? Sobre esse assunto, ele tinha razão. Agora, ele andou escrevendo opção de coisa, mas todo mundo perseguiu o homem, para não aparecer nada. Acabaram com tudo.
Agora, ele tinha já, por causa da perseguição do povo em cima dele, tinha uns 4 ou 5 países atrás dele, político mesmo. Então ele ia lá em casa cada dia por um itinerário diferente. Não falava para ninguém quem era. Eu mesmo evitava de apresentar. Eu nunca falei o nome dele inteiro. Eu não sei se ele está vivo ainda. Se a gente pode procurar na internet, não tem nada dele. Agora, a última coisa que eu sei é que tinha livro dele que o Golbery mandou queimar tudo. Ele ainda falou, ainda tinha uma sala cheia dos meus livros, mas eu acho que eles acabaram. Era a última que havia. Agora, lá ele estava falando, defendendo o psicógrafo, o psicograma, essa coisa toda. Agora, você já pensou, se ele tivesse feito isso bonitinho antes do Collor, o Collor não teria sido eleito. Ele teria feito e visto o furo dele. Se tivesse feito isso a respeito, por exemplo, do Sarney, esse Sarney não estava aí até hoje criando sarna para a política do Brasil. Olha lá o que aconteceu agora. O homem vai lá e tira o negócio do impeachment do Collor. Depois o povo reclamou, ele pegou lá e colocou. Mas que cara de pau, né? Como é que tem? Eu fico bobo de ver vamos dizer, os senadores do Brasil. São os maiores caras de pau de toda a história do Brasil. Eu nunca vi esses atuais. É muita gente cara de pau que tem ali. São os maiores. Os maiores caras de pau são os senadores. Eu não sei se viu hoje a noticiário que o Chaves está apoiando o Pallotti. Né? Ah, sim, mas isso é lógico, né? Tem que ser, né? Agora, por exemplo, o Pallotti, você já vira a cara do homem para falar as coisas tudo quieto. Parece um santo. Agora veja, está repetindo tudo, reciclando tudo. O homem fez maracutaia antes, passa aí 4, 5 anos, ele vem do mesmo jeito, dominando a política lá do mesmo jeito, empalmando esse povo todo. Gente, 20 vezes o cara aumentou em 4 anos o patrimônio dele. E o Sarney diz que ele não é responsável por alugar um apartamento em São Paulo de tantos mil, né? Não, e outra que coisa. É a imobiliária que é. E o próprio Pallotti, aqui o próprio Pallotti lá, ele falou o seguinte, que ele prefere deixar o governo, mas não vai revelar as suas fontes. Então, por que é que não deixa logo isso aí, então? Já que você não vai revelar, o que é que está esperando? Agora, diz que o Lula entrou na história e falou com a presidente, segura o homem, não deixa ele embora. Então, quem está dirigindo o Brasil hoje, dos 3, é o Pallotti. O Pallotti é que está mandando em vocês hoje. É o presidente da República hoje. Professor Waldo, continuar. Sim. Desse autor que o senhor comentou agora há pouco, do psicógrafo, o senhor, não sei se o senhor pode revelar o nome. Eu não falo o nome dele. Tá. O nome dele é Luiz, doutor é Luiz. Tá. É um psicólogo. E o senhor tem o livro dele, tem lá embaixo na holoteca? Não. Não tem nada. Eu não quis nem pegar. Quando eu falei com ele, Luiz, você podia me dar um livro seu? Eu falei assim, não, me dá, olha, não dá, vamos esquecer isso. Ó. Eu não quero envolver você. Na ocasião, o medo dele era tão grande, se a gente apresentasse um livro, ia prejudicar a gente, que era o dono do livro. Onde é que você arranjou isso? Porque eles acabaram com tudo que ele escreveu. Eles não deixam aparecer nada. Mandaram queimar. Agora, o último que perseguiu o homem foi o Golbery, na época da Revolução. E tem algum... Agora, ó, tinha judeu atrás dele, tinha gente da Igreja Católica atrás dele, tinha americano atrás dele, tinha gente do Brasil atrás dele, tinha os, vamos dizer, japoneses atrás dele. Tudo devido à superdotação. Porque o trabalho dele era o mesmo que eu andei estudando, era a superdotação. Entende? O processo, ele foi lá para a Bélgica para estudar o processo na época da guerra por causa da superdotação. Foi aí que eles fizeram o psicólogo. Agora, nesse livro dele, ele usou essa mesma metodologia que o senhor usou de pergunta? Ele estudou, mas falava só em psicógrafo. Isso não adianta nada. É o processo boboca da mente, o problema da personalidade psicológica. Isso mas ele estudava os traços da consciência, como o senhor fez? Sim. Isso aí, tem algumas coisas nisso aí. Pega os dicionários que tem lá embaixo de psicologia e veja, psicograma e psicógrafo. Tem alguns que falam o que é, etc. Mas tudo é uma parte histórica. Eles tentaram sepultar esse negócio, essa ideia.
Você não vê o psicólogo estudar muitas pessoas para falar tudo na cara da pessoa. O psicólogo é para isso. É o que nós tentamos fazer. A PEX que está tentando fazer isso, a OIC que está tentando fazer isso, a Consincobai é isso, o Conscienciograma é isso, é isso, a Impacterapia é isso. Você não vê a psicologia fazer isso. Agora, tudo começou com os americanos, com os judeus, etc. Tal, lá, porque se fosse, eles seriam os primeiros a serem condenados como psicógrafo. Entendeu? Por causa dos furos. Você pensa bem, se vai fazer o psicograma ou o conscienciograma, como nós temos hoje, nesses políticos do Brasil. É aquilo que o Loche fala. Se falar, pega ladrão, não fica um. Como é que fica? Devido ao processo da corrupção. Só pela corrupção, como é que é? Ninguém se sustenta. Agora, eu lembro que um que ele andou examinando e que criou problema para ele no Brasil foi um cara que era político em São Paulo, chamado Robertão. Vocês lembram do Robertão? Ele fez. Ele andou com ele por causa a Confederação das Indústrias pediu para ele me falou que tinha feito. Mas que isso ficou tudo em boca pequena, ninguém falou nada, tudo escondeu, etc. Tal. Agora, um homem era perseguido, por quê? Ele admitia aquilo tudo e não queria renunciar ao processo. Não pode, matar o negócio, não pode, tem que levar para frente. Por isso todo mundo perseguiu o homem. Agora, ele já tinha, assim, uma síndrome de perseguição violenta. Já tinha sofrido muito, quando eu encontrei com ele. Agora, era muito engraçado, ele ia lá em casa, ele falava baixo, tudo, olhando a coisa, quem é que chegava, olhava tudo. Mas ele chegou a participar de curso meu, eu fiquei quieto, não falei nada. Quem era, sentado aí na frente, fez pergunta, tudo. Mas ninguém sabia quem ele era. Ele era muito discreto. Teve gente do Instituto no Rio que conheceu o Luiz junto comigo. O que é? O senhor chegou a ter alguma ideia de quem que ele foi no passado para ele ter trazido toda essa bagagem? Não, ele é do meu povo. Do seu povo. E eu falei isso para ele. Eu falei para ele, doutora Luiz, o senhor foi assim, por causa disso, mais ou menos a situação. Tudo que você fez tinha razão de ser. Foi por isso que o senhor sobreviveu à Segunda Guerra. Porque ele passou a guerra lá, né? E ele sobreviveu, ele conseguiu escapar de tudo isso. Agora, o povo todo dava valor para ele. Outra coisa, ele teve contato com a igreja. Eles queriam que ele fosse para a igreja lá. E lá na igreja, acho que ele era freio, qualquer coisa, num nível desse, assim, grande. O homem era uma cabeça, fora de série. Agora, ele ia lá para cá, nós conversávamos horas, sabe? Eu deixava ele fazer pergunta, tudo que eu sabia, eu contava para ele. Expliquei para ele sobre o caso do curso intermissivo, porque ele não tinha curso intermissivo. Tudo isso eu expliquei. Por isso que ele participou de curso meu, etc., sentou na frente e tal. Uma grande personalidade, Luiz. Agora, não tinha jeito. É muito aborrecido e constrangedor você saber de uma pessoa dessa que eu desejaria apresentar para Deus e todo mundo, e não podia. Eu ficava chupando o dedo. O que é que eu vou fazer com um homem desse? Tem tudo aqui e não tem nada. Porque ele mesmo pedia, falou, não posso aparecer em nada, não me apresento para ninguém, me deixa. Eu sou um amigo seu, fica por isso. Acabou. Estou de passagem. Eu sempre falava isso, estou de passagem. Agora, no fim, ele estava querendo fazer lá uma instituição no estado do Rio para superdotado. Tinha uns japoneses que ele confiava que talvez fosse ajudá-lo. Mas eu não entrei no mérito da história. Porque se eu começasse a mexer, você sabe, o povo me conhece, ia acabar transpirando o negócio. Aquilo ia chamar o homem. Por isso eu perdi de vista, nunca mais vi. Como ele era mais velho do que eu, é capaz de já ter dessomado há algum tempo, eu não sei. Eu pedi a alguns amigos para ver no estado do Rio se tinha alguma instituição que estava fazendo, alguma ONG, sobre superdotação, para eu ver. Se tivesse alguma conotação de certas coisas, eu ia saber se era dele. Eu não vi nenhuma, nada que me mostraram. Não tinha nada. Pode ser até que ele ajudou algumas dessas ONGs. Aí eu não sei até que ponto que foi. Ele queria fazer uma coisa grande, inclusive com uma base física no interior do estado do Rio.
Professor Valdo, aqui na página 37, em Codigologia, quando se fala do CGC, instituindo a isenção nos julgamentos conscienciais, assim, o Código Grupal de Cosmoética constituindo a isenção nos julgamentos conscienciais. Que tipo de... Instituir, quer dizer, você pensa bem. Que tipo de cláusulas, que tipo de princípios a gente tem que ter nesse CGC para garantir são essas que você já conhece, isenção? os processos que vocês usam na CIAJUC, que a Conceição usa lá na Unicim, são esses, que é os princípios que a Consus tem lá. Examina esses estatutos que você faz para as ICs. Tem tudo lá. O processo de cosmoética, interassistencialidade, processo da evolução em si. Então, mas esses sim, são princípios mais amplos. Eu queria saber, assim, algo mais Não, aí agora, aqueles detalhes, tem que ver o grupo, o que é que decide. Ah, isso vai depender do grupo. Tem que ver um grupo. Por exemplo, o grupo tem base, quer dizer, tem uma sede própria. O que eles fazem com isso? Por exemplo, qual a avaliação do ano do serviço dessa base, desse grupo? Isso tudo tem que ver, né? Se a pessoa tem lá dentro alguma possibilidade, é juntar todo mundo e ver o que pode fazer para elastecer, para ampliar, para aprofundar, enriquecer aquelas realizações. Olha o que é que tem. Se é uma instituição, que a coisa está bem criada, o negócio é ver, esse ano foi feito tanto. Então, no outro ano tem que fazer mais do que isso. Agora, ali, você pode começar a pensar o que é que está dando resultado. Qual tipo de interassistencialidade? Por exemplo, é uma coisa séria. Que tipo de interassistencialidade? Fala da questão da isenção nos julgamentos conscienciais. A minha questão é, como que garante essa isenção maior? Porque a isenção, aí, a hora que chega no grupo, acaba sendo isento, devido ao processo mais universalizado da coisa. Então, por exemplo, vai chegar num consenso que é consenso de isenção. Isso é inevitável. Se junta muita gente, não tem jeito. Cada um vai falar alguma coisa, vai colocar o dedão na história. Isso acaba chegando a um consenso. Agora, não pode chegar nunca a um processo de unanimidade. Quase sempre não vai ter. No grupo sempre vai ter gente que vai ser vencido. Você está entendendo? Voto vencido. Isso vai ser inevitável. Faz parte do serviço. Agora, depois também tem que aceitar. Se a maioria admitiu, aceitou, foi aprovado, acabou. Então, isso a gente tem que esperar também. Agora, eu penso que você pense os detalhes. Me dê aí uma instituição que nós vamos começar a dissecar, que você vai acabar escarafunchando. Tem que começar a pensar e procurar o tatuí lá no fundo, como eu falo. Você acaba achando. Mas a questão do consenso... Professor. Sim. O senhor comentou sobre a interassistencialidade para nós, como sendo uma questão de lucidez e autodiscernimento. Às vezes a gente encontra, até com gente muito estudiosa, que está fazendo um bom desenvolvimento energético, parapsíquico, mas ela ainda não, que era mais ou menos essa questão que a Marilza tinha colocado, ela não está desperta para a questão da interassistencialidade. Existe alguma TARES assim, mais efetiva que se pode pensar em fazer? Por exemplo, a pessoa viaja ou para aqui, ou vai para a China, ou vai para o Japão, quer dizer, está com os melhores desenvolvedores do ponto de vista parapsíquico e energético, tem domínio das energias. Não, a primeira coisa que você tem que falar aí na tarefa de esclarecimento é o seguinte: o que você faz do ponto de vista de resultado? Quais são os resultados dos seus esforços? Dentro da sua teoria, qual é a praticidade? Qual é o produto? Qual é o fruto dos seus esforços? A sua vivência já produziu até agora o quê? Enfim, leva a pessoa para a verbaciologia. Olha a verbação dela. O que ela está fazendo? Olha o que você já fez. Depois vamos resolver, então, a partir do que você fez, vamos chegar a alguma conclusão. Então, com isso, você põe a pessoa na parede. Você encantou a pessoa, não tem por onde fugir. Verbaciologia. É só pensar. Não tem erro nisso. Você só vai lucrar. E outra coisa, você vai ajudar muita pessoa. E essa questão, por exemplo, a gente pega lá, Mantaxia, né? Tem um
uma pessoa que também dá cursos nessa área de desenvolvimento e domínio energético, super bacana o trabalho, né? Mas não há essa discussão, que é o que também o pessoal... Sei, mas fala com a pessoa, qual é o seu prioritário? O que você está pretendendo com tudo isso? Olha a prioridade. Se você levar os processos que nós temos hoje na enciclopédia, você coloca tudo claro na frente da pessoa. Se ela quiser fazer renovação, a reciclagem, ela vai fazer. Nós já temos elementos para isso. Esses 2.000 verbetes que nós já temos pronto por aí, já publicado, o pessoal vai. Não tem por onde fugir. Ó. Esse é o verbete 1953, oficialmente, que nós já debatemos aqui. Agora, tem mais que eu já publiquei, além desse. Hoje já são mais de 2.000. Aí tem de tudo. É só a pessoa colocar lá pelo CD-ROM, ela vai olhar o que quer que tem, pelo Find, a procura, a busca, ela vai achar isso tudo. Nem todo mundo guarda uma ressonância com a questão da enciclopédia. Não, o povo às vezes não faz aqui, não junta as pontas. Mas você falando, você faz ele juntar as pontas. Explica o que é o essencial, o que é o prioritário, o que é o melhor, o ideal, o caso. Sistematização, você conhecer e ampliar o dicionário, né, cerebral da pessoa, criar links, né? Agora, tudo tem que ir devagar, tem que ter paciência, ninguém muda de uma hora para outra. Esse negócio de mutação não acontece, não há milagre. Não tem mais nada dos céus. Tudo é uma matéria de esforço, devagar e sempre, o tempo todo, ali, consecutivamente. Porque o estudo dá isso também, quer dizer, porque a gente vai criando novas glias, né, novos caminhos, novas sinapses. E isso tudo para a gente criar. Agora, uma coisa boa que você faz é dar o exemplo para a pessoa. Fala para ela, olha, eu era assim, fiquei assim do jeito que eu sou. O que aconteceu comigo? Qual foi o meu esforço? Qual foi o trabalho que eu empreendi, que eu desenvolvi para chegar aqui? Você pode fazer isso. Aí a pessoa vai perguntar, mas quanto tempo você está estudando? Aí você fala, não, eu estou estudando há 10 anos. Você tem 10 anos pela frente para fazer isso. O problema é seu. Você pode estar estudando há 30 anos, 20 anos. Pois é, mas agora o processo é dizer para a pessoa o que ela perde. Uma coisa muito boa para essas pessoas é você falar na perdonologia, que é a ciência da perda. O que ela perde? Não é o luto, não. É a perdonologia, aquilo que a pessoa perdeu do ponto de vista evolutivo. É muito mais sério do que o luto. Pois é, porque eu fico pensando nisso, porque grande domínio energético e parapsíquico, sem fazer esse link... A maioria dos médios de efeito físico que eu vi não tinha curso intermissivo e não entendia muitas coisas das energias dos ectoplasmas deles. Maioria dos médicos, no Brasil e no exterior. A maioria absoluta deles, mais de 90%. E outra coisa, a maioria, quando tinha muito desenvolvimento parapsíquico, eles dessomaram prematuramente. E aqueles médiuns, então, agora no oposto, que estão fazendo assistência, que tem seus grupos, né? Que tem, mas pessoas... agora veja, se eles estão envolvidos demais com a religião, e a maioria deles estão, o desenvolvimento é mínimo, porque fica tudo na base da TACOM. Eles estão repetindo as vidas anteriores. Faz paracirurgia, mas fica naquele grupo que vai buscar. Por exemplo, tem um desses que está fazendo paracirurgia aí, lá em Goiás, não sei aonde, no lugar aí, mas olha o temperamento dele, é tudo esquisito. Diz que o homem é tudo, o temperamento é tudo difícil. A maioria deles são assim. Eles são ótimos na questão de ectoplasmia, porque eram pítias, pitonisa no passado, iniciados. Agora, vem para aí, eles são tudo fechados ainda, tudo imaturos. Você está entendendo? Em matéria de processo de evolução. Dá uma pena danada. Então, a gente não pode contar muito com esse povo, mas não. Eu deixei para lá, que eu trabalhei durante muito tempo para ver se melhorava essa turma. Se dava um jeito também de abraçar o povo da parapsicologia. Depois, algumas pessoas também do processo da academia, da universidade. Esses 3 ambientes eu deixei junto com o espiritismo. Então, religião, esse troço tudo deixar para lá. Deixa fazer a vida, não tem outro jeito. Seguir o meu roteiro. E eu não desejaria fazer o show solo. Você está entendendo? Eu desejaria ir com uma equipe grande desse povo todo. Mas como? Agora, participei de tudo que você pensar. Alternativas, magia,
Tudo que você pensar de parapsicologia, essa coisa toda, durante anos, não adiantou nada. Entende? Então, o problema meu é o seguinte, contar mesmo com vocês que são intermissivistas. Porque, afinal de contas, eu também vim aqui para trabalhar com intermissivista. Agora, essa turma eu queria, porque no meio deles tem intermissivista. Mas é que eles estão tão bloqueados, tão envolvidos no processo, que não despertam para a realidade. Você acompanha alguma coisa das Comunex com alguma diferença de padrão das nossas? Porque se a nossa é do estudo, desse esforço, do desenvolvimento parapsíquico, para a interação. Você está falando Comunex em relação conosco aqui? Não conosco. Porque, digo assim, porque existem comunidades extrafísicas, tem os religiosos que a gente já tem ideia. Mas o religioso você já descartou. Exato, nós já descartamos. Agora, nessas Comunex, você não tem mais ninguém disso. Aqui, Comunex mais avançada, igual a Interlude, não tem mais ninguém desse povo. É tudo de intermissivista para cima. Então, tudo isso acabou. Nesses locais agora, o que interessa são essas coisas que eu falo aqui. Tenex, Ofiex, Complexo, Esperticidade, Semiconsciencialidade, Teleguiado autocrítico, evoluciólogo. São 7 condições violentas. É isso que esse povo lá interessa. O que eu repito aqui são as coisas da Interlude. Então lá, por exemplo, o povo já está entendendo como é que eu vou fazer a minha TENEPS quando chegar lá. Eu vou começar com isso quando? Esse povo tudo que está aí, hoje aqui está cheio, está assim hoje. A hora que eu cheguei, eu vi isso aí. Eu falei assim, deve ser por causa da chuva, que trouxe tanta consciência. A hora que eu entrei, eu notei aquele monte. É tanto que eu concentrei tudo aqui. Você viu a hora que você chegou, hoje eu estava mais concentrado aqui. Tá. Já tinha muita gente aí esperando o que ia dar. Eu falei assim, será que é a chuva? Quando chove, diminui o povo aqui. Agora, então, eu estava perguntando, quer dizer que aumenta as consciências? Dá uma limpeza, né? A chuva limpa, então eles vêm para um lugar mais limpo, porque tem muita sujeira por aqui. Pode ser isso. Agora, o caso todo é esse. Vamos trabalhar com essa turma. Tem muita gente aí que quer trabalhar. Quem não quer, você deixa para lá. A gente se encontra pelas quebradas da evolução, como eu falo. Em algum lugar, algures, em alguma instância avaliativa, nós estaremos juntos. Não é isso? Algures, quer dizer, algures, em algum lugar. Não é nenhures, não é em nenhum lugar, não, é em algum lugar, é algures, não é nenhures. Vamos entender bem isso. Esse é o caminho, é o jeito. Agora, vocês já pensaram, nós vamos ter que encontrar com o Adélio para ver como é que foi, fazer a atualização dos trafores. Isso aí vai ser fogo. Aqui no ar, professor Valdo, voltando à questão do conscienciograma, né? O senhor utilizou a teoria, um modelo no qual o senhor se baseia cada folha de avaliação nos traços da consciência. Sim. Esse modelo, o senhor usou do psicógrafo ou tirou de um outro autor? Não usei nada do psicógrafo. Foi isso que o Aloysio falou para você. Eu não pensei nisso que você fez. O seu é melhor. É o melhor modelo. Mas o processo não é esse. Ele achava que o conscienciograma era superior ao psicograma devido ao processo da expansão, a cosmovisão que o conscienciograma dá. Que você está tratando da consciência integral, por inteira, holossomática, multidimensional, parapsíquica. Ela que segue, tem muitas vidas. Isso aí é que não caiu neles lá, não pôde cair isso na cabeça desse povo. E qual foi a sua linha de raciocínio para o senhor escolher aqueles 100 traços? Sei, mas eles não quiseram saber nada disso, só o Luiz que queria. Não, mas como é que o senhor chegou naqueles 100 traços? Porque senão paralisa toda a política deles. Tá, mas como é que o senhor chegou? Por exemplo, se você colocar o conscienciograma e um judeu fosse analisar, ele tem que deixar o pan-judaísmo. Você acha que ele vai deixar? Ele que está com lavagem cerebral de 5 milênios?
É isso que esse povo perseguia ele. Na hora que começou a mostrar que o negócio era maior do que aquilo, pronto. Tá, mas no caso... Só de mostrar a parte material do psicograma já criou problema. Você pensa bem, o Aloysio falava assim, ainda bem que ninguém sabe quem é você, ninguém sabe o que tem, você é muito vivo, você não foi para Brasília. Ele tudo me falou isso. Isso na primeira semana que ele me encontrou. Tá, mas na questão dos 100 traços que o senhor escolheu, como é que o senhor chegou naqueles 100 traços? Não, aqueles 100 traços foi estudando tudo que eu sabia da época do Zéfiro. Foi o Zéfiro que andou estudando isso tudo. Você vê que o negócio é violento. Agora, eu mesmo falei, essas 2.000 perguntas que tem aí é para fazer o deslanche, é o tiro de meta, para detonar o processo. Mas o ideal é fazer 50.000 perguntas, 50.000 questões, mas essas 2.000 são indispensáveis. E tem um autor americano, um psicólogo americano, Gordon Allport, que ele foi um dos criadores da teoria do traço. E ele usou uma metodologia que foi bem interessante, foi pesquisar nos dicionários, né? Os adjetivos, ele foi agrupando em grandes classes, né? Foi. Ele andou estudando. Tá. O Allport, eu tenho até referência de bibliografia dele, tudo isso. Mas o senhor chegou a usar alguma coisa disso para fazer o consciograma também não? Meu negócio todo foi na base da intermissiologia. Eu passei lá 2 séculos para quê? Tinha que mostrar meu serviço. Minha maior prova foi isso. Vocês há de ver eu mostrar isso para a Luísa. Eu assim, doutora Luísa, eu vou falar umas coisas que eu não posso falar para ninguém. Expliquei para ele o que era, uma opção de coisa sobre isso, o processo da intermissão, como é que era, isso e aquilo, o que foi o curso intermissivo, como é que era o curso intermissivo, os tipos de curso intermissivo, tudo eu falei para ele. Ele ficou fascinado pelo negócio, entende? Mas agora, devido à idade, aquela situação toda dele, ele sabia que não podia aparecer, porque ele já era uma pessoa marcada. Ele achava que ele estava marcado para morrer. Está entendendo? Aquele negócio de marcado para morrer. Eu tenho mais uma dúvida aqui no verbete. Na trinomiologia, eu não sei se já foi comentado. O primeiro trinômio ali, trinômio acerto, autenticidade e justiça. Sim. Não sei se o senhor já chegou a comentar, você poderia contextualizar? O que você quer? Acerto é quando a pessoa qualificou o processo dela corretamente. Então, ela fez uma ação correta. Agora, isso então vai trazer o quê? Vai dar a ela a segunda condição que está aí, que é autenticidade. Ela trabalhou corretamente, ela expõe isso de uma maneira explícita, ela é transparente, ela tem glasnost nessa história. Então aí vem, se ela tem isso tudo, ela deve ter caminhado para o lado da justiça. Então, tem honestidade, o processo é cosmoético, e por aí vai. Então, uma coisa esclarece a outra. Acerto, autenticidade, justiça. Tá. E eu não sei se alguém já comentou, mas o senhor não colocou aqui em nenhum momento no verbete a questão das provas da conscienciologia. Ela não seria uma instância também? Pois é, não, teve gente aqui que já falou nisso aí. O processo todo é que eu coloquei todas as ICs. A prova da conscienciologia é um dos departamentos do CAEC. Agora tem um monte aqui, eu não ia pôr tudo aqui, ó. Entende? O negócio é colocar tudo. Outra coisa, está faltando também algumas ICs aqui ainda para colocar. Não, com certeza. Agora eu acho que uma pessoa que lê isso aqui, ela já tem muito trabalho para enfrentar. Só esses 21 elementos aqui já é muita coisa para ela. Agora, aqui já tem a reaprendência, já tem a longevidade, tem o Sinel, para a pessoa entender a coisa, a Uniescom, já tem aí, o acoplomentário, está entendendo? Isso aí tudo é sério. Agora, vamos estudar mais. O que eu quero é deixar na cabeça de vocês alguma luz de vela sobre a instância de avaliação. E lembrar que o conscienciograma é super importante, super insubstituível, inarredável, inafastável. Quem não se analisa no conscienciograma, boboca é.
Pensa bem. Professor. Sim. Em cima disso que o senhor está falando, a nossa maior dificuldade em enfrentar o conscienciograma é a questão dos nossos trafares ou a questão dos nossos trafais, que a gente ainda não tem tools para isso? O processo todo é os trafares mesmo, a partir do orgulho. Eu já falei isso aqui. Você, por exemplo, seu orgulho é desse tamanhozinho. Senão você não faria tanto com 5 cobaias, você não se submeteria a essa condição tantas vezes. Quantas vezes você fez com 5 cobaias? 25. Pois é, então, o que você quer? Você não tem orgulho nenhum, você está tentando acertar a coisa. Mas em compensação também, você não é masoquista, que eu te conheço. A coisa mais séria é essa, porque vai chegar a um certo ponto, você tem que perguntar se a pessoa é masoquista. Não, ela gosta de sofrer, ela se vitimiza. Não, eu não vejo que você é assim. Não, quero tirar minhas couraças, que o senhor sempre pergunta. Né? Então, isso aí é muito sério, a gente pensar. Agora, o que nós precisamos é dar esses exemplos que você deu. É participar disso. É aquilo que eu já fiz aqui, várias experiências, né? Pedir o povo para levantar. Quem é que não foi com 5 cobaias? O que você está esperando? Hoje eu não vou fazer isso, não. É bom fazer quando tem muita gente. Para criar problemas, tá entendendo? É porque uma das justificativas que a gente mais ouve é que a pessoa diz que não entende o conscienciograma. Mas a pessoa também não corre atrás para buscar. Muita gente não entende para inglês ver, estão tapeando você. Sabe muito bem. A pessoa falou que não entendeu para tirar o corpo fora, para ela ficar melhor. Isso é vaidade, é orgulho, ela está se defendendo, besteira. Lá no fundo é a base do egoísmo, não tem jeito. Gente, nós não estamos trabalhando mais com ninguém que é cachorro ou gato, que tem cérebro pequenininho de passarinho. Não. Nós estamos trabalhando com gente que já tem sinapse, tudo quanto é jeito, já tem experiência, sabe muito bem o que quer. Uma pessoa que vem falar conosco sobre conscienciologia, mesmo que ela não entenda nada, já é pessoa muito viva para chegar aqui. Senão ela não chegaria. Teria 1001 tropeços, obstáculos, que não deixaria ela chegar. Se ela chega é porque já tem muito valor e está muito lúcida. Então, não trate ninguém adulto como criança. Ou seja, na todo que chega, trate como adulto o adulto. Não vai tratar como criança. A holobiografia dela tem cônjuge, né? Sempre. Tá. E outra coisa, você falando vai ajudar mais. 2:17. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 53 assinaturas no livro de presença, 34 perguntas presenciais, 13 perguntas online, 38 votos presenciais e 7 votos online. Os recados de hoje são: o Alexandre, sobre o Congresso de Serenologia e da Invexis, a Lucy, sobre o lançamento do livro Dinâmicas Parapsíquicas, a Kátia, sobre o acoplamentário, a Alzira, sobre o curso com Sintrafó, e o Rodolfo, sobre o curso Introdução a Proexis. Antes, com vocês, a Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. O programa Amigos da Enciclopédia tem a sua coordenação aqui em Foz do Iguaçu. Mas nós estamos num projeto, num movimento de levar a todo o Brasil, enfim, de levar a todos os locais a importância desse programa e da participação de todos. Então, nós estaremos agora no Congresso de Invexologia e Sirenologia, na Aracê, em junho, com o estande do programa. Estaremos também no Congresso dos Intermissivistas, aqui em julho, em Foz. E estaremos também no Congresso de Empreendedorismo Evolutivo, em novembro, em Manaus. Então, você que vai participar de qualquer um desses eventos, procure o programa, conheça mais sobre a enciclopédia e, se possível, seja também um amigo e um mantenedor deste mega empreendimento. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Nós estamos já nos aproximando do primeiro Congresso de Serenologia e o 9º Congresso de Invex, que vai acontecer lá na Aracê, no campus da Aracê, no Espírito Santo, de 23 a 26 de junho. Então, aqueles que estão planejando ir ao evento, né, é o momento de verificar passagens, né, hospedagem, enfim, que falta pouco mais de 2 semanas. Então, vocês, quem estiver interessado, pode obter maiores informações nos sites da Sinvex ou da Aracê. Muito obrigado.
Olá a todos. A Editares tem a satisfação de convidar para o lançamento do livro Dinâmicas Parapsíquicas, de Moacir Gonçalves e Rosemary Salles. O evento acontecerá no dia 11 de junho, próximo sábado, no Discernimento, às 20 horas. Compareçam. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidá-los para a próxima turma do acoplamentário, que acontece esse mês, nos dias 17, 18 e 19 de junho. A temática será Alto Rendimento Evolutivo, com os EPICONs Alexander Steiner e Félix Wong. Mais informações é só contactar a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Nosso convite hoje são para todas aquelas consciências que gostariam de identificar, ou se já têm identificado, qual é o seu trafor marcante, o trafor propulsor da sua evolução. A Conscius disponibiliza esses cursos nos dias 1, 2 e 3 de julho, começando sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro e domingo até o meio-dia. Este curso objetiva identificação e explicitação do trafor pessoal marcante, que é a sua para-identidade intermissiva, a autoconscientização da responsabilidade evolutiva e a assunção do trafor explícito da consciência. As inscrições e maiores informações podem ser feitas pela recepção do CAEC. Obrigada. A Apex convida para neste sábado, dia 11 de junho, aqui no CAEC, para o curso Introdução à Programação Existencial, um curso presencial de 6 horas, onde tem o objetivo de apresentar os conceitos básicos da programação existencial, a identificação do propósito de vida, favorecer também a compreensão da PROEX segundo a Conscienciologia e a questão da motivação na realização da PROEX. É um curso bem rápido, que ocorre durante o sábado inteiro, e é um curso de introdução à Conscienciologia. Então, aquelas pessoas que estão iniciando, aquelas pessoas também que têm familiares e amigos, podem indicar. As informações são através do site da Apex ou através do CAEC, no telefone 3525-2652. Muito obrigado. O verbete eleito para amanhã é argumento dirimente, a especialidade argumentologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.